Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Que bom nós separarmos este momento para estudarmos a palavra de Deus, para nós fazermos uma reflexão sobre a nossa vida espiritual, sobre as distrações e tentações que nós temos na vida, que nos afastam realmente do Senhor. Que o Espírito de Deus possa inundar seus corações nesse momento, dando-lhes conhecimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos dar lição? E hoje, domingo 24 de maio de 2026, a lição 9 de hoje, ela tem como título Distrações e Tentações. Nesse mundo que nós vivemos, existem muitas distrações que podem nos afastar de Jesus, nós como cristãos, e que a nossa fé muitas vezes é abalada em decorrência disto, especialmente um mundo cada vez mais cheio assim, de oportunidades, de estímulos, de pressões, de ofertas, de prazer, e coisas que estão assim imediatas, estão à disposição de todos nós. E algumas dessas distrações, elas não são necessariamente elas más em si mesmas, mas se tratam e se tornam perigosas quando tomam o lugar de Deus no nosso coração, na nossa mente e na nossa vida. E assim nós passamos a dar ouvidos a alertas do mundo, Passamos a ouvir o mundo em vez de ouvir a voz do Espírito Santo, para que ele possa nos desviar desse caminho do mal e não cair em enganos no mundo. E essas distrações, ela pode ser de várias formas, Dentro do trabalho, pode ser tecnológica, nas redes sociais, nos relacionamentos errados. E na lição de hoje, mais precisamente no livro de Juízes, capítulo 14, versículos de 1 a 20, Juízes capítulo 16, versículos 1, 4, 16 e 17. Aqui nós vemos um dos juízes de Israel, chamado Sansão, que ele foi chamado por Deus para uma grandiosa missão como libertador do povo de Israel, mas ele cedeu às tentações ao longo do seu caminho. E a Bíblia relata sobre a infância de Sansão, mas muito pouco sobre isto. Mas revela o mais importante sobre a bênção de Deus que recaiu sobre ele, onde Deus tinha um propósito em Sansão para a sua vida, desde que ele obedecesse aos seus preceitos. E entre o desejo de Deus de nos abençoar e a nossa aceitação em fazer a sua vontade, o seu querer, há um espaço muito grande chamado livre-arbítrio, ou seja, uma livre escolha que cada um tem de aceitar ou não a Deus. E Sansão, ele resolveu usar desta liberdade para se casar com uma mulher idólatra dos cananeus, que os olhos de Sansão cobiçaram uma mulher justamente desse povo que Deus já havia alertado que não fizesse, porque ele era o libertador de Israel. Mas ele se distraiu com tentações, com prazeres, com formosura daquelas mulheres cananeias e se afastou de Deus. E Sansão, nessa história dele, mostrou a todos nós de que Deus nos dá dons, talentos, criatividade, de todas as formas nós recebemos do Criador, e também recebemos o seu convite, o seu chamado. Porém, tudo isto que ele dá para nós não substitui o caráter de ninguém que adquire aqui no mundo. Porque as concessões e pequenas paixões que nós agregamos na nossa vida, não devidamente tratadas, acabam com a nossa vida espiritual, destroem a nossa vida com Cristo e a missão a quem Ele, Deus, confiou a nós.
Mas mesmo assim, Deus, né, por sua infinita bondade e misericórdia, Ele sempre vai atrás do perdido. Deus procura salvar, porque o interesse de Deus é salvar a todos, né? Mas a colheita do pecado, a cada pessoa, ela traz consequência, né, a todos, porque Deus pecou, Deus assim perdoa o pecador, mas as consequências de cada coisa que nós fazemos, nós temos que assumir as consequências. Deus realmente deixa que aconteça para o aprendizado nosso. E assim esse grande conflito cósmico, né, essa luta espiritual entre o bem e o mal, que é mencionada aqui em Apocalipse 12, 7 e Apocalipse 12, 17, né, de que no céu houve realmente uma guerra, né, um conflito entre Deus e Satanás, e ele foi expulso, e ele foi lançado aqui para a terra, né, e ele começou realmente a perseguir o povo de Deus. E todos nós estamos no meio dessa perseguição, no meio desse grande conflito. E a batalha que começou no céu se desenrola também na nossa vida, né? Porque o inimigo não fica satisfeito quando você aceita a Jesus como Salvador. E Satanás sabe que nos tempos que nós vivemos, principalmente nos dias de hoje, às vésperas da volta de Jesus, porque os sinais estão bem claros ali em Mateus 24, que o próprio Jesus disse sobre a sua segunda vinda, quando irá finalizar esse mundo. E Satanás sabe que quando Jesus voltar, ele será exterminado para sempre. E sabendo disso, ele quer realmente levar o máximo de pessoas à perdição. E assim, ele precisa usar de tudo para nos afastar de um relacionamento íntimo com Deus. E há coisas que não são erradas em si, mas que elas ocupam tanto tempo que quase não sobra tempo para nós termos realmente um relacionamento, uma intimidade com Deus. E às vezes são compromissos, são esportes, são trabalho, às vezes é comida, às vezes é lazer em excesso, que nós deixamos de lado a Deus, e é quando o inimigo se aproveita dessa oportunidade. Se nós formos honestos, perceberemos que esse excesso, esse desequilíbrio nessas áreas deixa um pouco espaço para Deus e para nós também trabalharmos com o próximo, né? Porque a nossa missão como cristão também é tentar ajudar o mais necessitado, aqueles que precisam de Deus, quer saber da palavra de Deus também, proclamar o Evangelho. Nós temos que fazer isso. E o inimigo conhece as nossas fraquezas, né? Ele sabe realmente cada ponto que nós somos fracos, porque nós demonstramos durante a nossa vida aqui, e isto não só Satanás observa, como as outras pessoas também observam as falhas que nós temos, né? E ele, Satanás, sabe exatamente o que rouba o nosso tempo com o Senhor. E por isso, coloque em primeiro lugar você, meu amigo ou minha amiga, ao Senhor, sempre ao começar o dia, como diz lá em Mateus 6,33, de você fazer um culto racional com a sua família, com você, para realmente afastar esse inimigo voraz que está tentando realmente desestabilizar sua vida espiritual. E assim, distrações e tentações são os principais artifícios desse grande conflito cósmico, né, entre o bem e o Deus e o mal, Satanás, onde o inimigo do Senhor quer afastar os seus filhos, levando a todas as pessoas ao engano e à perdição. Satanás quer destruir a comunhão diária que todos nós, como cristãos, temos com Deus, através de distrações e tentações, para justamente enfraquecer a cada um, enfraquecer a vida espiritual e fazer com que cada crente perca o foco da salvação, que está muito próximo de acontecer isto, onde Jesus nos levará para as mansões celestiais na sua segunda vinda, que está se aproximando, porque ele próprio Jesus menciona lá em Mateus 24 e Lucas 21, 7. E além do mais, se você observar dentro das Escrituras, as profecias estão se cumprindo,
E Jesus está voltando. Acredita ou não, Jesus está voltando. E assim as tentações de Satanás são esforços diretos para desestabilizar o cristão a desobedecer a Deus e não observar mais estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, cometendo transgressões claras da lei divina. As tentações exploram as fraquezas de caráter e atraem para o pecado. E o perigo inicial é a quebra da comunhão que ele faz com que nós tenhamos assim, e a entrada de culpa que vem em todos nós, feito pelo próprio acusador, que faz isso dizendo, agora você está perdido, agora você não tem mais condição. E isso só muda, né, com determinações que exigem de todos nós uma comunhão diária, que nós possamos fazer um arrependimento diário, enxergar a total dependência que nós temos de Cristo para nós vencermos esse mundo de mal e vencermos tudo que aparece na nossa vida. E assim, distrações são outras armadilhas de Satanás, ainda mais sutis, que envolvem até coisas lícitas e até boas, que ele traduz em mal, não dando tempo, como é o caso do trabalho, redes sociais, e que é claro que devidamente bem utilizadas, corretas, é bom, mas que Satanás utiliza para o mal como excesso, para você utilizar disso. Aparece o pecado, aparece ali coisas, sexo, aparecem coisas assim de drogas, vícios em jogos, e não deixa você tempo para estudar a Bíblia. E não deixa também para fazer a lição e os seus compromissos que você tem com Deus. E que Satanás faz com que esse tempo seja consumido, né? Toda a sua energia, esvazia você totalmente da sua vida devocional e o impede de crescer espiritualmente. Na Bíblia temos um bom exemplo disto, de desvio de conduta de um homem que foi chamado por Deus, que está lá em Juízes 14, versículo de 1 a 20, que se distraiu com diversões e oportunidades do mundo, que teve consequências gravíssimas para a sua vida, que atrapalharam a sua vida cristã, que ele cultivou relacionamentos íntimos, que o tiraram do foco que era Deus. Uma história do mais famoso juiz de Israel que aconteceu, chamado Sansão. Quando ele foi escolhido por Deus, onde o Senhor olhou para um casal da tribo de Dan, que eram os seus pais, né, que chamava-se Manoá, e a sua mulher era estéril, que era a mãe dele, que ele não tinha filhos, que eles eram fiéis, e Deus, mesmo diante disso, de uma imoralidade do mundo cheia de pecado, encontrou ali uma consagração ali, e Deus promete aos pais de Sansão que eles teriam um filho, e deu instrução específica de como eles deviam se alimentar, educar essa criança. Esse cristão seria um narizeu, ou seja, um homem separado para Deus, e isso ocorreu desde o ventre da sua mãe, que se chamava uma mulher estéril, que era a mulher de Manoá, que gerou Sansão. Está lá em Juízes 13, versículo de 1 a 10. E Sansão foi muito abençoado na vida adulta, com saúde e força, caminhava com Cristo. Porém, eis que ao ver os prazeres do mundo, divertimento, mulheres, programas, né, escolheu o caminho mais fácil de divertimentos, sem ninguém para interferir, fazer as suas vontades. Ele vai de casa assim, em casa, observando mulheres cananeias, e ele acabou realmente encontrando uma mulher idólatra dos cananeus e casa com ela. Uma mulher que era bonita, formosa, e ele casa com ela, sendo que Deus havia falado que não o fizesse, e se tornou assim, o Sansão, um débil espiritual, devido à sua má escolha. Confiou em si mesmo, achou que era forte o suficiente para vencer o inimigo, vencer as tentações, e a história final, nós sabemos as consequências que foram outras, né? E assim, todos os cristãos diariamente têm tentações, batalhas, lutas contra o pecado, porque Satanás quer enfraquecer o povo de Deus, porque sabe que os seus dias são contados. Ele quer convencer o máximo de pessoas
para levar para o mal, porque ele sabe que seus dias estão contados. Satanás conhece a cada um de nós, mas jamais ele pode entrar na nossa mente. Mas ele tem esse poder de observar o que nós fazemos. E quando nós falhamos, ele sabe aonde ir. Nós é que demonstramos em atos o que nós gostamos, através de atitudes mundanas, e ele começa a trabalhar em cima de cada ato, de levar para a perdição essa pessoa. Ele diminui a nossa sensibilidade espiritual, ele semeia intrigas, brigas no meio, culpas, deixando a sensação de cada um de não poder mais se salvar, da pessoa achar isto, né? Dizendo que nós não somos mais dignos de Deus, nós não temos mais condição. É isso que ele vai falar para você. Mas bem ao contrário, saiba que Deus não desiste de cada um pecador. Ele aguarda seu retorno, aguarda que a pessoa faça uma comunhão, ele aguarda que a pessoa se arrependa e que retorne para seus braços de amor. E é esse que é o desejo de Deus, que deseja salvar a todos. Que você, meu amigo, minha amiga, possa observar tudo que nós conversamos aqui, né? Que você tome cuidado nessas distrações e tentações que o mundo oferece, para que você não se perca, para que você continue o caminho de Jesus. Ele é o único meio de salvação. Que você tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.